quero fazer um comentário aqui sobre a provocação da Lúcia Oliveira. Lúcia, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Ela fala o seguinte: não tem extrema-direita, o que tem é direita. Goste ou não, Bolsonaro é o melhor presidente, vai ser sempre o melhor presidente. Lúcia, você está falando com o seu coração. Você está falando movida à emoção. E tudo bem. Deixa eu te explicar o que eu chamo de extrema-direita. O que eu chamo de extrema. E aí vale para a extrema-direita, vale para a extrema-esquerda. Deixa eu começar falando sobre extrema-esquerda. Eu não sei se você conhece um rapaz, um youtuber, fortinho, barrigudinho, ele esconde a barriga, tá? Mas ele é fortinho também, chamado Jones Manuel. Eu adoro o Jones Manuel. E ele te adora. O Pedro é o único espectador do Jones Manuel, eu acho. A audiência não tem nem... Ele tem boa audiência no YouTube. Jones Manuel é exatamente o que eu chamo de extrema-esquerda. Por quê? Porque ele deseja a revolução do proletariado. Ele não acredita naquilo que ele chama de a democracia burguesa, que é o que temos. Eu acredito na democracia burguesa e nem me incomoda chamá-la de democracia burguesa, porque é uma democracia burguesa. É só que eu acho os burgueses bacana. Eu chamo de burgueses a classe média. Eu adoraria viver num país em que mais e mais pessoas estivessem na classe média. Então, eu gosto da ideia de uma democracia burguesa, embora eu prefira chamá-la de democracia liberal. O Jones quer derrubar esse negócio através de uma revolução e ele gostaria que pessoas como eu, que sou liberal, fossem fuziladas como inimigos da nação. E sim, ele já falou isso textualmente, inclusive citando o meu nome. Ele é extremista porque ele quer derrubar o regime democrático. Ele quer derrubar o regime implementado pela Constituição de 1988. Eu chamo Jair Bolsonaro de extremista porque Jair Bolsonaro, de uma forma diferente, quis derrubar o regime estabelecido pela Constituição de 1988. E quem diz que ele quis fazer isso não sou eu. São os comandantes do Exército e da Aeronáutica que estavam lá quando ele quis fazer isso. O comandante do Exército chegou a dizer para o presidente que, se ele insistisse no assunto, ele, comandante do Exército, daria ordem de prisão ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica chegou quando um ministro da Defesa do presidente Bolsonaro insistiu na assinatura de um papel específico, que é a ata do golpe, que é o documento que a Polícia Federal encontrou na casa do ministro da Justiça. O comandante da Aeronáutica bateu a porta na cara do ministro da Defesa porque ele estava insistindo naquilo. Então, veja, não sou eu que digo que o presidente Jair Bolsonaro queria derrubar a democracia. Quem diz isso são os comandantes do Exército e da Aeronáutica que estavam no cargo em testemunho oficial à Polícia Federal. Testemunho que vai ser usado, depoimentos vão ser usados no processo que terminarão por botar na cadeia Jair Bolsonaro como golpista. Então, o que eu chamo de extremista não é um xingamento. É uma palavra usada para definir uma coisa: aquele que é contra a democracia. Aquele que é contra a Constituição, o regime implementado pela Constituição. E, diga-se de passagem, o presidente Bolsonaro, antes de ser presidente e depois de ser eleito presidente, mais de uma vez fez declarações do tipo: a ditadura tinha que ter matado pelo menos 30 mil. Isso ele falou como deputado federal. Como presidente eleito, diz: a esquerda a gente tem que resolver na ponta da praia. Essa expressão na ponta da praia é porque na ponta da praia de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, é para onde um pedaço do exército levava presos políticos para fuzilar. Então, da mesma forma que o Jones Manuel acha que deveria haver uma revolução do proletariado e que pessoas como eu deveriam ser fuziladas por eu ser liberal, o presidente Jair Bolsonaro acredita e já declarou textualmente que pessoas de esquerda deveriam ser fuziladas por serem de esquerda. Então, o Jones e o Bolsonaro são meio que o espelho um do outro. São extremistas, são antidemocráticos.
Essa definição, eu só quero... Não é só existe extrema-direita. Não. Tem muita gente de direita que não é extremista. Muita gente. Aliás, tem muito mais gente de direita que não é extremista do que o contrário. Você possivelmente é uma pessoa... Mas por extremista esse cara é de esquerda. O moderado é de esquerda. Tudo bem. Você possivelmente, Lúcia, é uma pessoa de direita não extremista. Eu acredito, sinceramente, que você não queira necessariamente derrubar o regime democrático e acredito que você não queira que eu ou outras pessoas sejam fuziladas porque pensam de uma forma diferente da sua. Ela só veio aqui assistir a gente para saber se você já foi fuzilado. Eu não sei. Todo dia ela vem checar. O único ponto que eu estou fazendo é o seguinte: pode ser que a maior parte das pessoas ali pelas redes sociais usem esse termo extremismo como ofensa. Eu não uso como ofensa. Eu uso para descrever algo bastante específico, que são as pessoas à esquerda e à direita que querem derrubar o regime democrático. Exatamente. É só isso. É isso. E o que é interessante também, só para complementar, é o seguinte. Os extremistas têm uma conexão muito curiosa com a palavra extremista. Às vezes eles rejeitam, às vezes eles aceitam como se fosse uma condecoração. Então, por exemplo, Plínio Salgado, que é o avô do Bolsonaro, que era o chefe do Partido Fascista Brasileiro, é extremista, pois é. Aí ele dizia assim: chamem-nos de extremistas. Não somos extremistas da ambição e da violência, mas somos extremistas da dignidade do Brasil. Somos extremistas em nosso amor a Deus. Somos extremistas no culto das virtudes. Esse é o momento em que ele é extremista. No momento em que ele é xingado, como uma coisa pejorativa, ele diz assim: para esses liberais, extremista é todo ato de violência que não for praticado pelos partidos liberais democráticos. Aí é super interessante, porque aí a argumentação é que, na verdade, os liberais é que são extremistas. Eu não entendo bem esse negócio. Eu não sei o que é um liberal extremista, mas tudo bem. Mas o Plínio Salgado tem. Então você é um extremista porque você quer o comunismo. Porque eles acham que tudo que não é extrema-direita é a teoria do tobogã. Tudo que não está na extrema-direita tende ao comunismo. Isso é uma coisa engraçada, que isso explica um pouco também por que o libertarianismo econômico de um Milei, o Paulo Guedes, que em tese é moderado, na prática é radical. Porque você não consegue ter conciliação. Por exemplo, para eles, é assim, ou é capitalismo ou é comunismo. Não pode ter capitalismo de Estado, não pode ter social-democracia, não pode ter liberalismo social. Então, tudo tende ao comunismo. Então, você não pode conciliar com ninguém, você acaba ficando sempre radicalizado num extremo. Entende? Mas mesmo eu não sei como é que você chama, se você chama de neoliberal, se você chama de libertário. Já estou chamando de libertário só para me livrar dessa palavra neoliberal, que é muito polissêmica. Que, no fim das contas, você está falando para... Se eu não me engano, você está se referindo ao sujeito que é liberal na economia e meio que indiferente, nem conservador, mas indiferente a quaisquer outras pautas, né? A pauta econômica liberal é a única pauta relevante. O libertário é que ele acha que a liberdade civil e política não existe se não houver absoluta liberdade econômica. Boa definição. Essa é a definição. Tá bom. Entendeu? Então, primeiro você tem que ter o livre mercado. Sem livre mercado não pode ter democracia. Aí você pode ter até ditadura para fazer a reforma do mercado. Entendeu? Mas o problema desse cara, e você vai concordar comigo... É o MBL, é novo. Não, tudo bem. O problema dessa definição é que essa definição não é liberal. Para eles é que acham que são os verdadeiros liberais. Não, eu sei disso. Mas veja, se você vai lá no Locke... Não tem nada a ver. Se você vai, mesmo se você vai no Adam Smith, entendeu? A liberdade econômica, o conceito de liberdade econômica nasce a partir das liberdades individuais. Você tem direito à liberdade econômica porque antes dela você tem direito a liberdades individuais. Você tem direito a... Sim, a liberdade econômica é uma das liberdades que surge do fato de que o indivíduo é moralmente autônomo. Isso. E ele tem liberdades civis. Isso. E associativas. A liberdade econômica é uma das liberdades. Porque, no fim das contas... Nem a principal, na verdade. Não é a principal, é uma derivada. Porque, no fim das contas, qual é o raciocínio? E eu não vou nem pro Locke, não. Eu vou pro Adam Smith. Entendeu? Que é o cara que é o primeiro economista. Que é o primeiro economista, não é só o primeiro economista liberal, ele é o primeiro economista. Quando o Smith constrói a ideia dele de liberdade econômica, o que ele está falando, na verdade, é o seguinte, se o sujeito é livre politicamente, se ele pode ir e vir de onde quiser, se ele tem direito à propriedade,
tem direito a construir coisas com o seu trabalho, ser remunerado por esse trabalho e ganhar. Se ele tem direito à livre associação, se ele tem direito... Livre associação quer dizer, ele pode fazer o acordo que ele quiser com o outro cidadão ou cidadã livres que ele desejar. Se ele tem a liberdade de expressão, se ele pode se expressar, logo... ele pode assinar o contrato que ele desejar com quem ele quiser. Existe liberdade econômica porque ela é uma derivada das liberdades fundamentais da pessoa. Quer dizer, a liberdade econômica não vem primeiro. A liberdade civil é que vem primeiro. Ela é uma consequência das liberdades individuais, das liberdades inerentes, que eles chamavam de naturais, né? Na época eles falavam que era da natureza humana. Por você ser humano, você tem um direito a pensar e falar o que você quiser, fazer acordo com quem você quiser e portanto, você tem... Quando o Locke, por exemplo, vai falar de liberdade, de direito à propriedade, o que ele está falando são duas coisas. O que ele está falando é o seguinte: você pode usufruir do resultado do seu trabalho. Entendeu? Você fez coisas, você ganhou dinheiro com aquelas coisas e você comprou uma casa. E a partir desse momento, a preocupação do Locke era que o rei não tinha o direito de invadir a sua casa quando quisesse. Tipo, o Estado não tem o direito de invadir a sua casa. Antes de estar olhando para o direito de propriedade como uma liberdade econômica, ele estava vendo como, não, você trabalhou, você ganhou dinheiro, o Estado não pode sair entrando assim. Aquilo é seu, porque você trabalhou para construir. Então, esse que é o ponto que eu quero fazer com... A liberdade econômica, ela é derivada, não é... Isso, mas assim, historicamente também tem um aspecto interessante, que é que o libertarianismo econômico, ele aparece exatamente quando o liberalismo... Esse liberalismo que você está se referindo se torna democrático. Certo. Então ele é uma reação à direita contra a democratização do liberalismo. Porque o pessoal, assim, não sei se sabe, mas assim, até 1860, 70, o liberalismo, ele era um liberalismo pré-democrático, que ele era um liberalismo que dizia o seguinte: olha, todo mundo, em tese, pode ter direitos, por exemplo, todo mundo tem direitos civis. Em tese, todo mundo pode ter direitos políticos. Mas o fato é que se as pessoas não são alfabetizadas, se as pessoas não têm o mínimo de propriedade, se as pessoas não têm isso, então elas não podem votar, então elas não tinham direitos políticos. Só uma elite tinha direitos políticos. Né? A gente chamava isso de liberalismo censitário, porque você tinha um censo, você tinha vários censos, mas o censo principal era um censo financeiro. Quando a gente fala censo, só censo assim, em geral era um censo financeiro. Esse censo começa a acabar nas reformas eleitorais inglesas em 1867 e depois em 1883. São duas, a segunda reforma eleitoral, a terceira reforma eleitoral. Nos Estados Unidos também você começa a ter a democratização, porque lá também o voto era oligárquico. Na França também você tem o sufrágio universal debaixo da ditadura do Napoleão III, mas depois vem a Terceira República em 1870, ela se construída em 1875, e aí é sufrágio universal com o regime liberal democrático. Universal não, que direito de voto de mulher só em 45, mas se chamava universal, que era todo homem poder votar. Isso que chamava universal. Com propriedade, né? Não, na França já era sufrágio universal mesmo. Já era para os homens. Isso, para os homens. Tá. Para os homens. Então, esse movimento começa a acontecer e aí fica evidente que o liberalismo está se democratizando. O horizonte dos liberais se torna democrático. É aí que aparece o libertarianismo econômico na Inglaterra, com o Herbert Spencer, que ele começa dizendo que isso é comunismo, que isso é uma nova maneira de absolutismo. Por quê? Porque o liberalismo democrático, todo mundo começa a entrar, pobre começa a votar, pobre quer o quê? Pobre quer intervenção do Estado para ter escola pública de qualidade, começa a vir para querer ter um hospital público, começa a querer para ter essas coisas. Aí começa a aparecer em economia o que se chama de liberalismo social. Porque até então você tem um liberalismo econômico que é muito mais restrito. Né? Então, você para conseguir viver aqui nesse mundo, você precisa atender os novos eleitores. Aí começa a aparecer o movimento socialista. Então você começa a ter um ajuste nesse negócio. É aí que aparece o Spencer, é aí que aparece o libertarianismo econômico, dizendo, na verdade, que o progresso depende de uma evolução da espécie, porque a evolução da espécie só acontece através da livre concorrência, que na sociedade a livre concorrência ocorre por meio do mercado, que o livre mercado é o mecanismo que provoca a evolução da humanidade, e que aí, meus amiguinhos, a seleção é o triunfo do mais forte, é a luta pela vida e é aquele em que só sobrevivem os mais fortes. Ou seja, é por isso que chamam isso também de darwinismo social. Aí nessa chave, você não pode apoiar o pobre. O pobre é alguém que perdeu a corrida. Então ele tem que ser extinto. E o governo que dá auxílio ao pobre está atrapalhando a evolução da humanidade.
Né? Então ali isso aí aparece exatamente contra. Gente, vocês podem ler o livro aí, abram aí que é fácil de encontrar na internet. Chama-se O Indivíduo contra o Estado. É um livrinho assim, O Indivíduo contra o Estado, que é exatamente esse tipo de liberalismo. Abre o artigo da Wikipedia sobre o Spencer. Já tem tudo lá resumido, tudo mais. E é muito engraçado que outro dia... Porque às vezes é um spenceriano que escreve, né? Não, o artigo é bom. O artigo é bom. Eu li, pelo menos era alguns anos atrás. É uma coisa muito interessante isso. O Plínio gostava muito do Spencer. Plínio Salgado? É isso mesmo. Plínio Salgado. O avô do Bolsonaro. Do Braga Neto. Pai direto, né, cara? Descendente direto. As ideias do Bolsonaro e do Plínio, se você bota uma do lado da outra... Filho favorito? Cara, eu não sei se eu não acho que o Plínio ia considerá-lo filho favorito, não. É muito inculto, muito grosseirão. O Plínio tinha um apreço por cultura e por conhecimento intelectual, tudo mais. Plínio Salgado leu poesia própria na Semana de Arte Moderna. Isso não é pouco, entendeu? Em 1922 estava lá no Teatro Municipal junto com Mário de Andrade, entende? Claro que ele ainda não era o Plínio Salgado integralista, mas ele não foi o único modernista. Menotti Del Picchia, tem um bando de modernistas. Li ontem, Tasso da Silveira. Bando de modernistas que você teve uma divisão, né? Teve os verde-amarelistas e teve a turma dos antropofágicos, né? Do Manifesto Antropofágico. Foi uma turma com Oswald, foi uma turma com o Menotti Del Picchia, e a turma que foi com o Menotti Del Picchia foi toda para o fascismo. Se não para o fascismo, como é que o Brizola falava? Costeou alambrado, né? Não, tem outra coisa. Depois da guerra, eles não podiam ser mais abertamente fascistas. E eles fundaram um partido que era o rebutário ali do integralismo, que era o fascismo brasileiro, que era o PRP. Que era o Partido da Representação Popular. O presidente era o Plínio Salgado e ele se candidatou a presidente da República. E ali foi para onde foi o pessoal do integralismo. Então você continua tendo um partido fascista disfarçado ali. E o Reale já tinha saído dali. Ele já tinha dado pinote, já tinha ido para outro tipo de conservadorismo, que é aquele que eu chamo de estatista, aquela coisa meio Geisel. Deixa eu pegar esse... desculpa, concluir. Não, estou dizendo que, assim, que a gente pensa assim, não, isso foi um negócio que existiu entre 33 e 38. Está presente agora. Isso continua existindo na década de 40 e 50, juntou com a Arena. Eu acho que isso vai dar no Orville. É porque não aparece mais intelectuais defendendo isso. O Orville é livro ao contrário, que é um documento que foi preparado nos anos 80 para ser uma resposta a um documento importante, que é um livro chamado Tortura Nunca Mais, que é um livro que pega o registro, e é muito interessante que o Tortura Nunca Mais, ele faz o registro das ações da ditadura militar contra os seus opositores, se baseando nos documentos da justiça militar. Quer dizer, nos próprios depoimentos que os presos políticos deram dentro dos julgamentos, dentro da justiça militar. Quer dizer, o Tortura Nunca Mais documenta os abusos da ditadura usando documentos da própria ditadura. E o que faz daquele um documento absolutamente fascinante e interessante. Aí os militares, um grupo de militares prepara esse documento, que é Orville, que é livro ao contrário, para responder dizendo que, enfim, é aquelas coisas que a gente ouve até hoje, de, na verdade, a Revolução Democrática de 1964 estava resistindo a um avanço comunista que estava acontecendo no Brasil, blá, 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 blá. É uma grande baboseira, não se sustenta por nenhum tipo de documentação. Mas as pessoas repetem esse troço até hoje. Mas é bom dizer assim que o fascismo, de uma maneira geral, uma das características do fascismo é ele ser... O fascismo é agressivo, evidentemente, para dizer o mínimo. Prega extermínio, essas coisas, o extermínio do inimigo. O inimigo é uma espécie de representante do demônio, né? Mas assim, ele é agressivo, mas ele sempre diz que ele é agressivo porque ele está reagindo a uma agressão. A uma ameaça. Invariavelmente você explica, por exemplo, o Trump, por exemplo, faz isso. O Trump diz que os Estados Unidos estão sendo agredidos pelo mundo inteiro, por isso que ele está em decadência. Então ele tem que sair distribuindo bordoado para todo lado. Tá? Ele sempre apresenta a agressão como legítima defesa. Tá? Isso acontece em tudo. Por exemplo, Hitler, quando ele invade a Polônia da origem da Segunda Guerra Mundial, ele diz que a Polônia invadiu a Alemanha, coitada da Polônia. Tinha um milésimo da força da Alemanha. Entendeu? Mas é sempre a ideia de que é uma coisa defensiva. Então, por exemplo, você vê que até a
reação, quer dizer, isso também é extrema-direita, mas não é fascista, mas é vizinha, que são os reacionários religiosos, entendeu? Eles também falam que estão reagindo contra uma agressão, quer dizer, a laicidade é uma agressão, o Estado cujas escolas não têm ensino religioso é uma agressão. Tudo isso é apresentado, a democracia é uma agressão, entendeu? Porque ela é laica, porque ela é plural, aí a democracia é pagã, é a propagação do paganismo. Você tolera religiões falsas, religiões que são filiadas ao demônio, ou indiferentismo religioso. Então, tudo isso, no extremo, a tolerância é percebida como se fosse uma coisa agressiva, entendeu? Então, você sempre explica a sua reação, repito, agressiva, como se fosse uma legítima defesa. Então, a tentativa de golpe de Estado é uma tentativa de quê? Reação legítima ao roubo da eleição feita pelo... Aí você inventa a agressão, que foi a tentativa do Lula de roubar a eleição. 64 é uma reação legítima também ao golpe que teria sido dado pela esquerda, que ia ser dado pela esquerda, entendeu? Para implantar o comunismo. Se tivesse gente lá no 8 de janeiro achando que estava defendendo a democracia, quebrando tudo na Praça dos Três Poderes. Assim, isso... Agora, eu queria pegar esse gancho da galera que costeou o alambrado para trazer a participação aqui do Júlio Bahia. Na verdade, bastante gente escreveu, vou trazer algumas aqui. O Hugo Gervásio Gonçalves fez uma correção importante que é bom a gente sinalizar. Diga. Não, que ele se vira e fala, olha, salvo engano, o nome correto do livro, na verdade, é Brasil Nunca Mais. Você está corretíssimo, não é Tortura Nunca Mais. Tortura Nunca Mais é a ONG. Brasil Nunca Mais é o nome do livro. Perdoe, você está certo, Hugo. Obrigado pela correção.